Olá, caros amigos e devotos do Venerável Guido. Eu sou Ângela, sou irmã do Guido. E hoje vou conversar com a minha mãe e mãe do Guido, Nazaré, que está aqui com vocês. E o nosso bate-papo vai ser sobre o Ano Santo, né? Nós estamos no Ano Santo de 2025 e esses Anos Santos acontecem na nossa igreja a cada 25 anos, né? O jubileu ordinário. A cada 25 anos o Papa proclama um jubileu ordinário da graça. E o ano de 2000, então, foi um desses jubileus. Guido estava vivo e viveu intensamente o jubileu do ano 2000. E é sobre esse tema que vai ser o nosso bate-papo de hoje, né? Incentivando a todos vocês, né? Ao longo do bate-papo a gente vai falar sobre isso, a também viverem bem esse ano de 2025. Procurarem conhecer, né, o que é o Ano Santo, o que é a graça da indulgência plenária, como que a gente pode fazer para obtê-la. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas vamos começar falando sobre como foi esse jubileu do ano 2000 com o Guido, né? Eu sei que vocês fizeram aí uma grande peregrinação a Roma, né? Foram acompanhados, foram você, né, mãe? Nosso pai, o Guido, né? E o Guido também. Foram juntos, mas foram com um grupo grande para Roma, peregrinaram, estiveram lá, passaram pelas Portas Santas e depois escolheram alguns santuários marianos para visitar. É isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência em Roma. Então, foi isso. No ano de 2000, nós tivemos um convite de Dom Homer, na ocasião bispo auxiliar do Rio de Janeiro, para irmos com um grupo de religiosas e com Dom Eugênio, que era o cardeal, né, que estava levando a comitiva, para Roma, para o Ano Santo e também para a canonização dos beatos do Rio Grande do Norte, que Dom Eugênio era do Rio Grande do Norte também, né? Então nós fomos, esse grupo grande, chegamos em Roma num sábado, véspera da canonização, que foi dia 5, e chovia muito, e eu ainda pensei, meu Deus, como vai ser essa canonização ao ar livre, né, na praça de São Pedro. Mas no dia amanheceu um sol belíssimo e foi uma canonização maravilhosa, né, de muita emoção. A gente vê, o Guido ficou muito tocado pela quantidade de pessoas, né, de línguas diversas, países diversos, todos unidos, todos louvando a Deus. Então ele pôde sentir ali a catolicidade de nossa igreja e a unidade da igreja também. Foi muito bonito, né? E contemplando esses mártires que deram suas vidas corajosamente por amor à igreja e a Cristo, né? O Guido se sentiu muito tocado com esse testemunho. E o grupo de vocês tinha religiosas, tinha Dom Homer como líder. Como é que foi passear pelas igrejas de Roma, por esses locais assim, com tantas relíquias, né, da nossa fé ali? Nós temos a igreja onde está São Pedro, São Paulo. Conta um pouquinho como é que foram esses passeios. Esses passeios foram maravilhosos, né? Não só pelos locais, mas também pela presença de Dom Homer, que é um homem muito culto, né? E então ele ia nos ensinando tudo nas catedrais. Nós estivemos na Catedral de São Pedro, e lá tem as relíquias de São Pedro mesmo, né? O altar é construído em cima das relíquias dele e relíquias de outros santos também na São Pedro. E a catedral, é claro, que era a porta santa principal, né? Tivemos também na Basílica de Santa Maria Maior, São Paulo Extrasmuro, onde está São Paulo, os restos dele. Tivemos na Basílica de São João do Latrão, que é a primeira basílica, né, que foi construída. E em várias outras basílicas, a gente sempre passando pela Porta Santa, sempre rezando, pedindo a indulgência plenária para as almas do purgatório, né? Que para se ter indulgência plenária, como a Ângela falou, é preciso que a pessoa tenha uma confissão recente, que passe pela Porta Santa, assista uma missa e reze nas intenções do Santo Padre o Papa, um crê em Deus Pai, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso. Então, a indulgência, né, como a gente falava aqui, a gente queria falar um pouquinho sobre o Ano Santo. Então, a indulgência é uma das graças que a gente alcança no Ano Santo, né? A Igreja concede essas indulgências a todos aqueles que cumprirem determinadas condições. E para que serve a indulgência plenária? A gente sabe que
nossos pecados são perdoados através da confissão, né? Sim. Por isso mesmo você falou aí, uma das condições para obter a indulgência é ter confessado recentemente. Então, uma boa confissão, bem feita, com aquele arrependimento sincero do coração, um verdadeiro desejo de mudar, né, de vida, porque eu não posso confessar e já saber que Eu não daqui quero a pouco mudar. saio da fila É. e vou pecar de novo. Não. É o desejo de mudar, né? É também a comunhão, receber o corpo de Cristo, assistir a Santa Missa, assistir a Santa Missa e receber a comunhão. E aí cumprir essas outras condições, né, que a igreja coloca, que seriam as orações pelo Papa e lá na cidade de Roma a passagem pelas portas santas, certo? Certo. E sendo que a indulgência, isso eu acho uma coisa muito bonita que eu aprendi lá no ano 2000, né, que foi o primeiro jubileu assim que eu já tinha alguma consciência. A indulgência não é só para mim, eu posso conseguir a indulgência plenária para mim, que é esse perdão da pena temporal, né, que a gente falou aqui, a gente obtém o perdão dos pecados através da confissão, mas sempre fica uma pena, né, que é a pena que nos leva para o purgatório. É como se fosse um apego ao pecado, né? A gente vai pecando ao longo da vida, infelizmente muitas vezes repetindo os mesmos pecados, a gente tem a intenção de mudar, mas a gente é falho, né? E é também uma reparação, né? Como, por exemplo, se você rouba alguma coisa de alguém e você se arrepende, não basta que você confesse, você deve devolver o que roubou, né? É uma reparação. Então, essa pena temporal é uma reparação do mal que você fez. E a indulgência plenária paga porque Jesus disse a Pedro que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então Pedro, e atualmente Pedro é Francisco, né? A todos os papas, tudo aquilo que eles ligam na terra é ligado no céu. Se ele declarou, é ano santo, tem indulgência plenária? Então tem indulgência plenária. Amém. Né, que nós precisamos dela para ir direto para o céu. E o mais bonito é que não só eu posso pedir por mim, como posso pedir pelas almas que já faleceram, que estão lá no purgatório, né, que não tem mais essa chance, né? Então a gente vai e obtém isso, e é como se fosse uma grande caridade que você faz, né? Por uma alma às vezes que você nem conheceu, né? Sim. Que a gente não sabe, mas que Nossa Senhora sabe que está lá, precisada dessa oração, precisada dessa indulgência. E a gente pode fazer também pelos familiares já falecidos, né, Ângela? Sim. E essa porta santa, como a Ângela falou lá em Roma, sim, tem em Roma, mas tem através do mundo. O Papa designa igrejas, né? Sim. Que tem a porta santa. Como aqui no Rio de Janeiro a gente tem várias, né? A gente tem várias. A Catedral na Avenida Chile, né? Sim. A gente vai chegar no final do vídeo, eu vou ler aqui para vocês todas as que Dom Orani, né, que o Papa determina que os arcebispos, né, e bispos, eles então vão decretar. Dom Orani, numa carta pastoral que ele fez no final do ano passado, ele designou todas as igrejas, e são várias, ou seja, não é difícil. A gente tem alguma igreja mais ou menos por perto da gente, onde a gente pode peregrinar. Então, como a gente falou, a Porta Santa, um desses sinais, né, vocês tiveram oportunidade de passar nessas igrejas que você citou, que são as principais, a Igreja de São Pedro, a de São Paulo Extramuros, a Basílica de Santa Maria Maggiore e de São João do Latrão, né? E depois disso vocês fizeram uma peregrinação ainda por santuários marianos, né? Sim. E aí vocês foram só você... Antes dos santuários marianos, nós estivemos com o nosso grupo de excursão em Assis, em Cássia e em Subiaco, onde viveu São Bento. Né? Olha, nós fomos lá com as religiosas. Então me conta isso, como é que foi maravilhosa a viagem a Assis, né? A emoção do Guido de estar junto ali dos restos mortais de São Francisco de Assis. Ele já tinha lido o livro do Irmão de Assis? Já tinha lido o livro do Irmão de Assis. Então foi uma graça muito grande. A gente esteve lá e viu também os de Santa Clara, né? E, enfim, depois em Cássia, que o Guido nasceu dia de Santa Rita de Cássia. E ver ali o corpo de Santa Rita, né? Incorrupto. É uma graça também maravilhosa a gente poder rezar ali. Ele comentou com você assim, o que ele sentiu vendo assim, ele falou, sempre me tocou muito meu coração, né?
que maravilha que Deus faz, como pode, depois de 500 anos ela ainda está assim, né? Então, foi muito bonito, né? E depois em Subiaco, onde viveu São Bento, né, refugiado naquela gruta, nós estivemos na gruta, em que ele ficou ali fazendo discernimento. O Guido esteve ali, tocou aquilo tudo, tem até uma foto dele aqui perto do altar de Subiaco, né? Então foi muito bom, foi maravilhoso, né? E depois, então, me conta dessa Aí depois, viagem aos né, Santuários Marianos. Eu queria saber quem escolheu esse roteiro. Você me fala qual era o roteiro e quem foi que escolheu cada lugar? o nosso roteiro foi ir a Paris, né? Principalmente para visitar a Rio de Bac, onde Nossa Senhora apareceu, a Catarina Labouré, né? E depois Lourdes e depois Fátima em Portugal. Foi um roteiro escolhido pelo Guido. Ele toda a vida foi muito devoto de Nossa Senhora, ele sempre trazia consigo o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e a medalha milagrosa, né, de Nossa Senhora. Então, assim, primeiro nós fomos, é claro, conhecer Paris, passear por Paris, ir ao Louvre, todas aquelas coisas, a Torre Eiffel, mas na Rio de Bac a gente esteve lá e rezamos bastante, e ele ficou encantado de ver o local onde Nossa Senhora apareceu, né? E depois a gente chegou em Portugal. Nesse dia a gente chegou, ficou em Portugal, ficou em Lisboa mesmo, né? E no dia seguinte a gente foi para Fátima, né? Que era o objetivo maior. E lá em Fátima também uma coisa linda, tocante, e sempre rezando e assistindo missa e tal. Quando nós voltamos de Fátima, o Guido Filho, à noite, falou que queria conversar conosco. E foi então aí que ele disse, olha, eu senti claramente em toda essa viagem, em todos esses santuários marianos, que a minha vocação é o sacerdócio. Eu venho sentindo esse apelo já há algum tempo, mas tenho resistido, porque eu digo, eu sou médico, eu estou noivo, não, isso não é para mim não. Mas agora Nossa Senhora me mostrou com clareza que Deus quer de mim o sacerdócio. E eu vou, então, deixar a medicina e seguir o sacerdócio. Meu marido olhou para ele e falou, meu filho, se você quer ser sacerdote, seja o melhor sacerdote que você puder ser. De modo nenhum ele reclamou, nem colocou nenhum empecilho, né? Ele podia, né? Era o filho que tinha o nome dele, era o filho que era médico como ele. Sim. Mas ele não fez oposição. Já eu fiquei assim, fiquei temerosa. Eu pensei, poxa, o Guido está com a carreira médica começando com tanto êxito, né? Disputado por professores médicos. Tem uma noiva que eu acho uma menina maravilhosa, né? Sim. Que é dentista, que compartilha dos ideais dele de caridade. Eu falei, olha, meu filho, pensa bem, você não está maravilhado? A vida de padre não é só Roma e aquelas catedrais bonitas, não. Tem muita coisa difícil na vida de um sacerdote, muita renúncia. Você pensa bem o que você vai fazer, porque depois se você quiser voltar atrás, eles não tem volta não, né? E não, mamãe, já tenho pensado e eu tenho certeza que é isso sim, que eu não vou voltar atrás. Como de fato não voltou, né? Foi firme todos os anos que ele estudou, né? E, enfim, assim, um fruto, entre muitos frutos dessa viagem, foi essa tomada de atitude do Guido, né? Em relação à vocação dele. Sim. Né? E pensando nisso, né? Eu estava lendo o que o Papa fala, vou até pegar aqui para a gente colocar aqui no nosso diálogo, né? A peregrinação é também uma dessas características do Ano Santo, né? Que ela nos é pedida. Então, pode ser essa peregrinação a Roma, pode ser essa peregrinação a esses locais santos, santuários, ou como a gente falou aqui, alguma igreja que o bispo local tenha designado. Sim. Né? Também aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro nós temos santuários, também no Brasil temos o Santuário de Aparecida, né? Sim. Tão famoso de peregrinação. E nesse texto que eu li de Dom Orani, né, na carta apostólica dele, ele coloca aqui assim, ó, o Papa Francisco recorda que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo evento jubilar e apresenta uma justificativa que deve suscitar nossa meditação. Pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. Compreendendo o alto valor simbólico da peregrinação para o cristão que está em constante jornada,
rumo à morada eterna do Senhor, a Igreja sempre enriqueceu os passos daqueles que se colocavam a caminho dos santuários e outros lugares santos com o tesouro espiritual das indulgências, sobretudo nos jubileus. Então, é assim, uma coisa que quando a gente estava conversando, né, sobre essa peregrinação que vocês fizeram no Ano Santo, eu estava pensando como que Deus colocou aí nesse momento, né, essa coragem do Guido de falar, essa decisão que ele tomou, né, que você até pensou, pode ser um deslumbramento, né? Passamos por catedrais lindas, vimos o povo reunido na Praça de São Pedro, né? Agora esses santuários marianos, será que é um deslumbramento? Mas eu acho que não. Não era. Um encorajamento. Um encorajamento, como ele coloca aqui, pôr-se a caminho, é típico de quem anda à procura do sentido da vida. Sim. Não que o Guido não tivesse um sentido na vida, né? Ele tinha, como a nossa mãe falou aqui, ele tinha uma profissão já, ele era um rapaz com um grupo de oração, com a sua firmeza na fé, até com uma noiva, mas ele antes tinha lido, como a gente falou, o livro do Irmão de Assis, e tem relatos por ele mesmo, com a vozinha dele, né, falando que ao ler esse livro, ele sentia que algo ainda o incomodava, e ele não sabia o que era, mas ele tinha vontade de, como Francisco, ser livre para pregar o Evangelho. Verdade. Né? Ou seja, ele tinha essa busca maior, né? De se entregar realmente totalmente a Deus. Uma entrega total. Né? E essa peregrinação, vamos dizer, foi o encorajamento que ele precisava. E junto com a graça da indulgência, né? Que é uma grande libertação. Eu sempre vi a indulgência como uma grande libertação para nós, quando a gente vai rezando por nós mesmos, e para a humanidade, quando a gente reza pelas almas do purgatório, né? Então, nesse momento tão rico que foi o Ano Santo de 2000, o Guido alcançou essa graça aí de se sentir realmente, não, o chamado de Deus para mim é esse que eu vou seguir. Fortalecido aí, né? para seguir. Se fortaleceu. Bom, e assim, até queria te perguntar assim, mais alguma coisa, porque a gente falou assim dos aspectos da fé, mas mais alguma coisa que você queira falar, assim, que você lembre desse passeio por lá? Esse passeio, como você falou, ele foi um encorajamento, né? Para ele, para nós também, não é? Para mim, para o meu marido, um fortalecimento na fé, né? A gente vê tudo aquilo e receber essa indulgência plenária que quebra as cadeias do pecado na vida da gente, né? Você tem uma visão assim maior das coisas, né? Melhor, mais livre, né? Sim. Então eu aconselho vivamente a fazerem uma peregrinação, a fazerem essas indulgências. Eu até me lembro que na ocasião, Ângela um dia falou para mim: mamãe, vamos fazer indulgência plenária pelos nossos familiares que já morreram, porque às vezes tem familiares que ainda podem estar no purgatório, né? E eu fiquei assim, será e tal, mas foi interessante porque eu fui dormir e sonhei com meu pai que havia morrido e que ele estava assim num lugar muito bonito e ele vinha vestido de uma blusa amarela e uma calça branca, coisa que eu nunca vi meu pai vestido assim, mas amarelo e branco são as cores do Vaticano. E eu falava: oi papai, tudo bem? Perguntava a ele. Ele olhava para mim e dizia assim: mais ou menos, Nina, ele me chamava de Nina, mais ou menos. Aí eu acordei e eu senti que ele não estava. Eu pensei: acho que o papai ainda está no purgatório. Então nós nos sentamos, né, Ângela, e dividimos a família. Sim. Né? Eu fui rezar por fulano, Ângela por fulano, né? Guidinho também, cada um recebeu uma lista de pessoas, de nomes. E eu aqui no Rio, trabalhando na catedral, que eu trabalhei 17 anos lá com o Frei Inocêncio, a cada terça-feira que eu passava ali pela Porta Santa, eu colocava o nome de um, a intenção de um, que diz que você, ao libertar também seus antepassados do purgatório, isso dá um alívio muito grande espiritual a você, não é? Sim. De cargas que podem estar pesando. E é bonito isso, porque assim, às vezes você reza por alguém que você nem conheceu, né? Eu me lembro de uma vez que eu saí do trabalho e fui andando até a catedral, tinha que comer um lanchinho, né, rápido para poder dar tempo de fazer esse caminho até a catedral e assistir uma missa ali. E rezar por um nome que eu nem conhecia, e eu senti uma alegria tão grande. Muito assim, grande.
E também assim, sempre que a gente oferece, porque você não sabe se a pessoa, você não tem a certeza se ela está no purgatório ou se ela já foi para o céu. Então você oferece por ela e coloca. Se ela já estiver no céu, que Nossa Senhora aplique a quem mais necessita, né? Isso. E depois vai fazendo. Eu me lembro que o Guido começou a receber listas, pedidos de pessoas, que eu comentei que a gente tinha feito isso. Inclusive uma amiga, Maria Tereza, trouxe uma lista enorme de parentes dela. Guido, reza pelos meus parentes, passa pela Porta Santa por eles. Quase que eu falei, por que você não passa? Mas o Guido sempre aceitava tudo de muito boa vontade e rezou, e quando terminou foi entregar a lista para ela, Maria Tereza. Então todos já no céu, se ainda não estavam, né? Amém. Então, eu separei aqui o documento que saiu publicado até no Testemunho de Fé, e aí depois eu até leio lá em cima qual é a edição do Testemunho de Fé. Mas olha, a gente tem uma lista aqui na nossa cidade do Rio de 21 paróquias, e eu faço questão de ler para não termos nenhuma Maria Tereza pedindo, porque tem uma igreja perto de você, com certeza. Então, ó, temos lá a Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro do Rio, a Basílica Menor de Imaculada Conceição em Botafogo, Basílica Menor do Imaculado Coração de Maria no Meio, Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel, Basílica Menor de Santa Terezinha na Tijuca, Basílica Menor de Nossa Senhora da Penha, Basílica Menor de São Sebastião da Tijuca, Basílica Menor de São João Batista da Lagoa, Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor, Corcovado, Santuário Arquidiocesano da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt, em Vargem Pequena, Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio, Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, na Tijuca, Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora do Loreto, na Freguesia, Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, em Vila Palqueiro, Paróquia São Jerônimo, em Coelho Neto, Paróquia Imaculada Conceição, no Recreio, Paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Campinho, Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Realengo, e a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. Então essas são as 21 igrejas indulgenciadas, e a gente sabe que a gente falou das condições, né? É ter uma confissão recente, não precisa ser feita no mesmo dia, pode ser alguns dias antes. Comungar, né? Assistir a missa e comungar, rezar nas intenções do Papa e visitar uma dessas igrejas aqui. A comunhão e a visita à igreja, elas têm que ser no mesmo dia. Né? A confissão é que pode ser em outra data. E que eu me lembre, eu não tenho a lembrança da leitura completa, mas você só consegue lucrar uma indulgência por dia. Vez. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se organizar, porque nós temos ainda o ano inteiro. Né? Ele começou no final do ano passado, lá em Roma começou no Natal, né, de 2024, aqui um pouco depois. E ele vai até o Natal desse ano. Então, a gente não pode também deixar para o final do ano, né, porque às vezes a gente não vai ter oportunidade. A gente tem que... O Guido gostava muito de dizer, né? Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia que o Senhor fez. Foi a leitura da quarta-feira de cinzas, né? A segunda leitura. Hoje é o tempo favorável, hoje é o tempo da graça. Então não vamos deixar para viver amanhã, porque esse é o ano da graça, o ano santo. Mas a gente sabe que o ano voa, né? Fevereiro já passou, estamos aqui em março. Então que vocês possam viver bem esse ano santo, né? Que a gente não desperdice a graça que passa, mas que a gente possa, assim, a exemplo do venerável Guido, né? Que se preparou, que fez um roteiro, que junto com a família foi em peregrinação, né? Que estava ali no discernimento, o que Deus quer de mim, né? Que vocês também possam viver intensamente esse ano da graça, né? Peregrinos da esperança de 2025. Amém.